Senhoras e senhores, uma ótima tarde a todos, é o que nós desejamos. A manifestação cultural de um povo reflete-se na sua forma de agir e naquilo que este povo mais preza. Florianópolis é basicamente oriunda, em sua formação étnica, das ilhas dos Açores. O arquipélago dos Açores, inclusive, tem o seu mapa exposto na parede ao fundo da base de atendimento no balcão da secretaria. Várias salas aqui embaixo têm a denominação de cada uma das ilhas dos Açores. E Florianópolis é considerada uma ilha, entre aspas, integrante do arquipélago dos Açores, deste lado do Atlântico. Por isso, o Manezinho, como é conhecido, e tem talvez do Gustavo Kirten, o nosso Guga, um dos seus principais representantes, é justamente por essa relação de origem étnica com os habitantes dos Açores. O modo de falar, queres, não queres diz, mofas com a pomba na balaia e birro na almofada, e por aí afora. Traz do português antigo exatamente o linguajar e muito da cultura que continuamos expressando. E é muito bom quando um povo consegue manter essa cultura tradicional. Traz no chamado folclore exatamente aquilo que a sua alma expressa. Não é fácil manter uma cultura, porque depende muito, em muitas e quase sempre, muitas vezes, do que um pai ensina para um filho. E a evolução desta relação pai e filho tem dificultado muito a manutenção de tradições. Aqui, especialmente na ilha e em parte do nosso litoral, ainda conseguimos manter tradições relacionadas ao folclore português. Assim é que o boi na vara, como é conhecido lá nos Açores, o boi de mamão, como é conhecido aqui, o boi bumbá semelhante, ou bumba meu boi do norte e do nordeste, aqui tem esta relação do chamado boi de mamão, porque dizem, há uma série de tentativas de explicação, mas que para impedir que as crianças se arriscassem na brincadeira com o boi solto no pasto, a mãe ou o pai pegavam um mamão, espetavam duas varetinhas como se fosse o chifre e faziam um boizinho com a cabeça de um mamão. E eles iam brincar de tentar driblar este boi. Há uma semelhança muito grande entre os bois que temos no nosso folclore. Aqui, orgulhosamente, mantemos um pouquinho da tradição com a cantoria do boi de mamão. Se queres, queres. Se não queres, diz. Vamos, moreninha, vamos até lá. Vamos lá na vila para ver meu boi brincar. Vamos, moreninha, vamos até lá. Vamos lá na vila para ver meu boi brincar. Eu caio na boca da noite, sereno eu caio na boca da noite, sereno eu caio. Boa tarde, meu lindo público. Mas está muito fraco. Boa tarde, meu lindo público. Mas que prazer imenso recebê-los nessa terra mágica. Que prazer imensurável receber a minha querida Florianópolis. É com muito prazer que nós, do grupo folclórico São José da Terra Firme, São José, cidade vizinha a Florianópolis, vem aqui nesse espaço mágico para trazermos um pouquinho da cultura de base açoriana, para dançarmos o nosso querido boi de mamão. Somos todos funcionários nas mais diversas profissões na prefeitura do nosso município. E por todas as questões que o Mário levantou aqui no palco, é que nós cultuamos com muito carinho as nossas tradições. Por isso, com vocês,
o Boi de Mamão, encenado nesse instante pelo grupo folclórico São José da Terra Firme. Olha lá, mestre vaqueiro, faça sua obrigação. Vai buscar o boi malhado lá no meio do salão. Olha lá, mestre vaqueiro, faça sua obrigação. Vai buscar o boi malhado lá no meio do salão. Eu caio na boca da noite e me dói. Eu caio na boca da noite e me dói. Mas nosso boi já está na roda, lindo boi. Eu nunca me foi brincar, lindo boi. Ei, nunca meu boi, lindo boi. Ei, boi de mamão, lindo boi. Cumprimento dono da casa, lindo boi. Veja todos onde estão, lindo boi. Nosso boi está cansado, lindo boi. Aí nosso boi vai descansar, lindo boi. Aí vamos chamar o doutor, lindo boi. Aí para o nosso boi curar, lindo boi. Morreu, coração partido, anda buscar outro anúncio no meu Brasil. Nosso morreu, coração partido, anda buscar outro anúncio no meu Brasil. Pega ele, Rex. Ô, seu vaqueiro, nosso boizinho tava tão bonitinho. Sai daqui, Rex, não faz bichinho no boi. Vai pegar o urubu, bicho. Vai, sai, urubu. Sou urubu. Te manda daqui, bicho ruim. Vamos, Rex, pega, pega. O nosso boizinho tava tão animadinho, brincando, bonito pra essa gente, que veio de fora, tem gente do Brasil inteiro aqui. E o boi arriou das quatro patas, meu Deus. Eu acho que é porque ele é preto e branco, os havaianos botaram um olho gordo em cima dos figueiredos. Eu acho que é coisa de havaiano, isso é reza braba. Olha, eu vou tentar benzer esse bicho. Te afasta um pouquinho, vaqueiro. Te afasta que eu vou benzer. Eu te benzo pela frente para te deixar contente. Eu te benzo pelos lados para te deixar curado. Eu te benzo com a fora da aroeira para saudar o meu figueira. Eu te benzo sem nenhum risco para saudar o povo do Conafisco. Levanta, boi! Olha, levanta boi malhado, levanta devagar. Vem cá, meu boi, brincar. Ô, seu vaqueiro! Eu acho que fizeram foi coisa ruim pro boi. Me ajuda, querida, segura meu microfone. Eu vou falar com as minhas entidades. Misturar a cultura afrodescendente com a cultura soriana, vou dar jeito no bicho. Te arranca dessa comarca por todos os séculos dos amém. Já levanta, boi! Aí levanta boi malhado, aí levanta devagar. Vem cá, meu boi. Nosso boi já está curado, ele já pode dançar. Vem cá, meu boi. Quero ver o nosso boi, o nosso boi de mamão. Vem cá, meu boi. Vem cá. Dá presença, meu cavalo, relação. Vem cá, meu boi.
Maricota e o Bernardo vai dançar. Olé, 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 olá. A Maricota e o Bernardo vai dançar. A Maricota brincando muito legal, animando essa plateia e a todo o pessoal. Olé, 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 olá. A Maricota e o Bernardo vai dançar. Olé, 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 olá. A Maricota e o Bernardo vai dançar. A Maricota brincando com a garotada, quero ver a Maricota e o Bernardo dar a rodada. Olé, 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 olá. A Maricota e o Bernardo vai dançar. Olé, 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 olá. A Maricota e o Bernardo vai dançar. A Maricota já está chegando a hora, pega logo seu marido e você pode ir embora. Olé, 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 olá. A Maricota e o Bernardo vai dançar. Olé, 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 olá. A Maricota e o Bernardo vai dançar. Coisa linda! Segura, Celusa. Isso é um pequeno esquete do que é um boi de mamão. Como o nosso tempo é reduzido, a apresentação foi reduzida. Espero que vocês tenham gostado. Sou Celusa! Ai, todos vistos no salão. As cidades e as cidades não. Aqui chegou boi de mamão. As cidades e as cidades não. Ai, quero ver a bicharada. As cidades e as cidades não. Ai, quero ver todas as As entradas. cidades e as cidades não. Este é nosso folclore As cidades e as cidades não. e a nossa tradição. As cidades e as cidades não. É o folclore catarinense As cidades e as cidades não. do nosso boi de mamão. As cidades e as cidades não. Ai, quero ver a bicharada. As cidades e as cidades não. Ai, brincando aqui agora. As cidades e as cidades Ai, vai dar uma paradinha. As cidades e as cidades O grupo folclórico São José da Terra Firme agradece do fundo do coração o carinho do povo brasileiro e o convite feito pelos organizadores da Conafisco. Obrigado! E a brincadeira continua. As cidades e as cidades não. Ai, amigos, muito obrigado. As cidades e as cidades não. A bicharada vai embora. As cidades e as cidades não. Ai, vamos dar por encerrado. As cidades e as cidades não. Ai, pra nós aqui é gostoso. As cidades e as cidades não. E também é muita alegria. As cidades e as cidades não. A bicharada vai embora. As cidades e as cidades não. E volta no outro dia. As cidades e as Cidade não. Obrigado! Tchau! Boi de mamão, grupo folclórico São José da Terra Firme. São José da Terra Firme, município conurbado com Florianópolis, certamente alguns dos senhores ou senhoras já conhecem, assim como temos do outro lado, no sentido norte, Biguaçu, e mais abaixo, depois de São José, Palhoça, formando esse conglomerado que faz com que a região metropolitana de Florianópolis seja o conurbado com o maior número de habitantes do estado. Mas, como eu disse ontem, Florianópolis é a única capital brasileira que não é a maior cidade do seu estado. Em todos os estados brasileiros, a capital é sempre o maior município. Em compensação, ela é capital de um pequenino estado brasileiro que não tem mais que 1,06% do território nacional, é essa a extensão territorial de Santa Catarina, mas que está entre os 5 maiores produtores de alimento desse país. Este grupo já nos representou em festivais internacionais no arquipélago dos Açores e se apresenta em várias cidades de Santa Catarina. E certamente os meus amigos do Norte e do Nordeste viram muita semelhança na história do boizinho que fica doente
e que, naturalmente, uma série de engendrações são feitas para tentar ressuscitá-lo. Foi muito curtinho, mas é mais ou menos essa a ideia. Vocês viram que o primeiro a aparecer foi o urubu, porque onde há carniça, o urubu vem correndo, já vem para... E a partir daí, eu não sei porquê, mas até um urso polar entrou na história aqui no nosso boi de mamão. Senhoras e senhores, estamos iniciando os nossos trabalhos desta tarde e eu convido para a abertura oficial da segunda Expo Arte da FENAFISCO, eu convido a senhora Marinês Cortellini para nos trazer a sua mensagem e nos falar da abertura da segunda Expo Arte. Vamos recebê-la carinhosamente. Boa tarde, senhoras e senhores. Quando a inspiração se alia ao conhecimento e quando a realidade é vista sob vários diferentes ângulos e quando se analisa com lentes multicores situações onde a sensibilidade humana é o centro das atenções e do raciocínio. A FENAFISCO faz parte integrante desse contexto, integrando criatividade e arte com a anuência da tecnologia e das inovações que vivemos, trazendo para vocês, no 15º CONAFISCO, a segunda Expo Arte da Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital. Nós convidamos a todos vocês para admirarem a exposição que está sendo realizada e agradecemos aos colegas e familiares que participaram com os seus excelentes trabalhos em pintura em tela, considerando os estilos acadêmicos e de arte moderna. São eles: Bernadette Recktenwald Greff, de Santa Catarina, também de Santa Catarina, Sindifisco Santa Catarina, melhor dizendo, Eduardo Antônio Lobo, Maria Aparecida Oliveira, Maria da Graça Foroni, Marilene Madalena, Vera Aparecida Couto Zomer e Ilta Costa, esta em memória. Temos ainda a artista Maria Cristina de Oliveira, do Sindifisco, Minas Gerais. Agradecemos também à comissão organizadora do 15º CONAFISCO, aos funcionários da FENAFISCO e do Sindifisco Santa Catarina, aos dirigentes dos sindicatos filiados que apoiaram a iniciativa, às equipes de trabalho do evento e a todos vocês pelo prestígio de sua visita a mais esse evento. Obrigada. Muito bem. Aberta oficialmente a segunda Expo Arte da FENAFISCO, e o convite feito para que todos prestigiem com suas presenças o que de belo, certamente, os vossos colegas e colegas produziram. E nós imediatamente passamos à apresentação do primeiro painel desta tarde. O painel desta tarde, no Congresso Nacional do Fisco Estadual e Distrital, tem como tema principal o Congresso, um fisco melhor para um Brasil maior. E o primeiro painel, Lei Orgânica da Administração Tributária e a importância da autonomia do fisco para a sociedade, que vai abordar a importância de uma lei orgânica para as administrações tributárias. Esta proposta será abordada em nível nacional e internacional com representantes do fisco mexicano e espanhol, e o objetivo é explorar o argumento de que somente com uma administração tributária forte, estruturada e valorizada no desempenho de suas atividades e na independência funcional de seus auditores fiscais é que a sociedade poderá se considerar protegida contra ingerências maléficas que tão bem conhecemos. Para compor a mesa que vai discutir este tão importante tema para toda a sociedade brasileira, eu convido, coordenando os trabalhos, o senhor Manuel Isidro dos Santos, vice-presidente da FENAFISCO, e eleito. Lá está, por favor. Como palestrante, a doutora Adriana da Costa Ricardo Schier, mestre em Direito pela Universidade Federal do Paraná, doutora em Direito também pela Universidade Federal do Paraná, professora de Direito Administrativo do Complexo de Ensino Superior do Brasil Limitada e do Instituto de Direito Romeu Felipe Bacelar.
doutora Adriana da Costa Ricardo Chia. Palestrante, senhor José Gerardo Córdobas Bejarano, do México, administrador central de apoio jurídico do SAT, para integrar esta mesa. Por favor, para secretariar os trabalhos desse primeiro painel, nós convidamos, aliás, antes disso, convido também como palestrante a importante presença de Dom Juan Cano Garcia, da Espanha, diretor do Departamento de Inspeção Financeira e Tributária da Agência Estatal da Administração Tributária da Espanha, mais um convidado internacional. E agora sim, para secretariar os trabalhos, eu convido a senhora Marleide Carvalho de Macedo, presidente do Sindifernan, do Rio Grande do Norte, por favor. Convido também a diretora de aposentados e pensionistas da FENAFISCO, senhora Maria Cristina Lima de Souza. O diretor de Relações Sindicais do Sindifisco Santa Catarina, senhor Ingon Luiz Rodrigues. E, finalmente, convidamos o presidente do Sindafisco de Rondônia, Mauro Roberto da Silva. Eu convido os integrantes desse primeiro painel a que tomem os seus lugares, por gentileza. E, imediatamente, fará uso da palavra o coordenador da mesa, que dá início aos trabalhos e nos dará uma noção de como ele vai se desenvolver. Senhor Manuel Isidro. Boa tarde a todas e a todos. Já de imediato, para não perder muito tempo, mas este painel nós temos 2 horas. E vamos disponibilizar meia hora para cada palestrante. E as perguntas terão uma duração de, no máximo, 3 minutos. Convido já de imediato a palestrante, a doutora Adriana da Costa Ricardo, mestre em Direito pela UFPR e doutora em Direito pela Universidade Federal do Paraná, professora de Direito Administrativo do Complexo de Ensino Superior do Brasil, Limitado, e do Instituto de Direito Romeu Felipe Bacelar. Doutora Adriana. Bom, boa tarde a todos. Depois dessa nossa belíssima manifestação de folclore nacional, que eu tenho certeza que os nossos palestrantes internacionais ficaram muito impressionados, porque realmente o nosso folclore é muito rico, e ao contrário do que alguns podem imaginar, não é só no Nordeste que a gente tem essas manifestações, mas aqui no Sul nós também as temos. É com muita alegria que nós damos início, então, a essa nossa fala, nesse tão esperado 15º CONAFISCO. Eu confesso aos senhores que, desde o ano passado, em setembro, acho, agosto, setembro, quando estive no Pará, a gente já falava desse evento de hoje, com então, o presidente Rogério Macanhão, e foi com muita alegria mesmo que eu recebi o convite do Dr. Fabiano para estar aqui hoje com os senhores discutindo algo que eu venho discutindo já com os meus amigos do Fisco há algum tempo, que é justamente essa questão da lei orgânica da administração tributária. Antes de iniciar a palestra, não posso deixar de agradecer àqueles que, desde sempre, têm valorizado não só o movimento sindical, mas também e principalmente a qualificação técnica do movimento sindical, abrindo espaço para os professores e acadêmicos de direito realizarem as suas exposições do ponto de vista técnico. Eu sempre relembro a todos que eu não sou integrante do Fisco, que eu não sou servidora pública, eu sou professora, da rede privada, inclusive, né, e sou advogada, mas me dedico ao estudo da administração tributária, teoricamente falando. Então, muito menos de direito tributário eu entendo, mas alguma coisinha de direito administrativo, e é sobre isso que eu vejo, e por isso eu vejo a brilhante iniciativa do movimento sindical ligado ao Fisco, justamente de abrir espaço para discussão não só dos temas ligados ao direito tributário, às espécies tributárias, mas também a esses temas que são muito mais amplos e muito mais genéricos. Então, eu agradeço primeiramente na pessoa do presidente do FENAFISCO, meu querido amigo Rogério Macanhão, que é um dileto amigo mesmo, nesse tempo todo em que eu venho passeando pelo Brasil a convite do Fisco, tenho aprendido muito com o Dr. Rogério e tenho verificado que realmente ele conseguiu, à frente dessa importante instituição que hoje congrega 30 sindicatos, demonstrar o quanto o movimento sindical ainda é relevante, ainda é fundamental, tanto quanto o Fisco, para a consolidação de uma sociedade democrática no nosso país. Agradeço e parabenizo ainda o Dr. Fabiano,
presidente aqui do Sindifisco, o Dr. Fabiano Dadanal, não só pela brilhante organização, pela escolha dos temas que estão belíssimos e importantíssimos de serem discutidos, mas por nos recepcionar nessa maravilhosa cidade de Florianópolis, né? Penso que todos que estão aqui, não só nessa maravilhosa cidade, mas também nesse maravilhoso hotel, têm a agradecer ao Dr. Fabiano. E, antes de iniciar a palestra, gostaria de saudar aí a nova diretoria eleita, né, na pessoa do querido Dr.